Graça e paz, irmãos, tudo bem? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém me pergunta por que eu sempre falo da congregação cristã. São dois motivos, né? Um, porque eu fiquei 30 anos dentro da congregação, conheço muito. Conheço igrejas do Oiapoque ao Chuí, rodei esse Brasil inteiro, fui do ministério, da música, da administração. E outro motivo é porque as pessoas vêm até mim, pessoas da congregação que estão conhecendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, vêm interessadas e às vezes mandam pregações de anciães dos cultos online, que pregam nos cultos online, perguntando a minha opinião, e eu já assisti várias pregações e vejo que não mudou muita coisa. Mas eu achei muito interessante agora hoje é dia 13, no dia 10 de janeiro de 2021, teve uma reunião da mocidade, onde o Salvador que atendeu, e na hora dos conselhos eu achei interessante essa colocação dele, onde ele vai dizer que tem vindo, devido à internet, tem vindo vários jovens fazendo alguns questionamentos. E eles ali acharam por bem responder esse questionamento nessa reunião de mocidade online. E um dos tópicos, um dos temas era predestinação. Eu sabia no que a congregação acreditava, mas eu nunca tinha visto alguém falar abertamente, principalmente um ancião, falar como a congregação vê o tema predestinação, né? A maioria dos membros da CCB não sabem que há visões arminianas, calvinistas, pelagianas, wesleyana sobre a predestinação, sobre soteriologia, sobre livre-arbítrio, mas a visão que a congregação passou sobre predestinação, para mim ela é nova, né? Porque eu nunca vi ninguém falar sobre predestinação daquela maneira. Porque a predestinação que eles falaram, que o Salvador falou, e ele até veio com algo impresso ali, por certo, alguém escreveu, eu imagino quem seja, mas não tenho certeza, porque da internet não pode ter sido tirado aquele conteúdo. Foi alguém que escreveu um texto com alguns versículos bíblicos, mas a princípio não tem como nem fazer uma análise teológica daquilo, mas uma análise racional daquilo. Porque o que foi apresentado naquela reunião da mocidade, além de não ter nada a ver com a teologia bíblica, ela não tem nada a ver com a razão, com raciocínio lógico. Eu fiquei tão assustado assim com o que eu assisti, que eu escrevi algumas falas dele, né? Ele começa dizendo, por exemplo, veja bem os irmãos, que a predestinação ela é definida exclusivamente por Deus. É a Deus que pertence à predestinação. Obviamente, isso a Bíblia vai dizer que é Deus que nos predestinou, né? Aí ele continua dizendo, a primeira fase da salvação está na eleição de Deus, né? Onde nós recebemos a adoção de filho. Então ele está dizendo que a primeira fase da predestinação é a eleição. Deus nos elegeu para que fôssemos filhos por adoção. Não é pouca coisa, hein? Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos predestina e nos elege para ser filho. Muito bem, até aqui está muito bem. Ele cita Romanos, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção. Ele vai citar um versículo de Romanos, que é um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia. Triste é o que ele fez com esse versículo, mas é maravilhoso. O versículo diz assim, Romanos 8, 29, está escrito assim, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então está dizendo que Deus nos predestinou. Para que Ele nos predestinou? Para ir para o céu? Não. Para ser arrebatado? Não. Ele nos predestinou a fim, ou para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Por que eu estou repetindo isso? Quero que você grave isso. A predestinação, ela tem um objetivo, segundo Paulo, aqui que o Salvador chegou a ler esse versículo lá. A predestinação, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da predestinação? Me colocar no céu? Não. O objetivo de ser predestinado, primeiramente, é me conformar à imagem do seu Filho Jesus. Tá? Então, gravem isso. Nós somos predestinados para serem conforme à imagem do seu Filho. O que é ser conforme? Deus nos conformar. Deus nos amoldar. E nos tornar parecido com o seu Filho Santo, Jesus. Então a predestinação é isso. Deus te predestinou. Deus te elegeu. Ele vai usar esse termo. Paulo também usa esse termo. Elegeu. Te escolheu para um propósito. Qual? Te conformar, te amoldar até você ficar parecido com o seu Filho. Esse é o processo de santificação, onde Deus vai nos amoldando conforme a imagem do seu Filho. E o Salvador, ele não lê o versículo que vem a seguir, que está totalmente, obviamente, conectado com o primeiro. Paulo continua. E aos que predestinou, continua a sequência. Paulo vai dizer, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu não quero que os irmãos esqueçam dessa sequência que o apóstolo Paulo vai dizer. A predestinação, ela não é um fato isolado. Percebe? O Salvador só leu o versículo 29. Paulo não parou no 29, ele continua. E aos que predestinou, olha aqui a sequência que acontece logo em seguida à predestinação. Aos que Deus predestinou, Paulo diz, a esses também chamou. E aos que Deus chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Veja que é uma corrente que liga uma coisa na outra e que em momento nenhum essa corrente, segundo o apóstolo Paulo, está sendo quebrada. É certo, aquele que Deus predestina, ele chama. Aquele que ele chama, ele justifica. E aquele que ele justifica, ele glorifica. Vamos ver cada parte? O que é predestinar? Quando que aconteceu a predestinação? Paulo, em Efésios, vai responder: Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, Deus predestina o homem antes da fundação do mundo. Esse homem que foi predestinado antes da fundação do mundo, no tempo, depois que ele nasce aqui no tempo, o que acontece com ele? Se ele foi predestinado, ele será também chamado. Chamado. Esse chamado, amado, não é um convite assim, ei, deixa eu falar com você. Imagina Deus conversando, tendo esse diálogo com o homem. Porque para nós, quando nós falamos, eu chamei o fulano, o chamado, você pode vir aqui? Esse é o nosso chamado. O chamado bíblico não é esse. Né? Não é um chamado onde Deus chega e fala assim, viu, lá na eternidade, viu, Fernando, lá na eternidade, eu predestinei você. E pelo fato de eu ter predestinado você, eu estou te chamando agora para ser meu filho. O que você acha dessa ideia? Você aceita? Você aceita a minha predestinação? Se você aceitar a minha predestinação, você vai ser meu filho. Se não, você vai para o inferno. Não é esse chamado que Deus faz. O chamado que Deus faz é aquele que ele fez com Saulo no caminho de Tarso. Quando Deus chamou Saulo, aquele homem inimigo de Deus, que estava matando o cristão e era perseguidor de Cristo,
Deus, pelo fato de Paulo ser predestinado, Deus simplesmente cruzou o caminho dele, e ali no caminho de Damasco, Deus chamou Paulo, mas é chamar como chama o morto à vida. Lembra de Lázaro? Vou dar um exemplo de Lázaro. Lembra de Lázaro? Quantos dias que Lázaro estava morto, sepultado? Há 4 dias, morto. Jesus chega na beira da porta, na porta do sepulcro de Lázaro, e Jesus diz o quê? Lázaro. Jesus chama, sai para fora. Mas entenda que não é um chamado, não é Deus olhando para o morto, Lázaro, falou assim, Lázaro, você é morto, tá de 4 dias, mas você quer, o que você acha de ser levantado da sepultura e sair para fora? Não é esse chamado. É um chamado eficaz, aonde Deus olha para dentro da sepultura e diz, Lázaro, sai para fora. E a ordem de Jesus faz com que o Espírito Santo entre dentro da sepultura, ressuscite a Lázaro, e Lázaro então responde ao chamado, saindo para fora. Por quê? Porque agora ele recebeu vida. É exatamente aquela mesma situação dos ossos, a visão do vale de ossos secos, em 37 de Ezequiel. O anjo pergunta para o profeta, pode reviver esses ossos? Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. Profetiza sobre esses ossos. Vamos traduzir para nós aqui, prega o evangelho a esses ossos. Ossos pode responder a chamado, a pregação do evangelho? Não, mas enquanto ele pregava, enquanto Ezequiel profetizava, o Espírito de Deus vinha unindo osso a osso, nervo a nervo, colocando carne sobre o nervo, levantando uma grande multidão e entrando neles o Espírito de vida. Através do chamado do evangelho, da pregação, da profecia do profeta Ezequiel. É exatamente esse chamado que acontece com os predestinados. Por isso Paulo em Efésios 2 vai dizer, e nos vivificou, estando nós mortos. Por que ele nos vivificou? Porque nós somos predestinados. Mas nós éramos mortos. Mas se esse morto, que eu era um morto espiritual, todos éramos mortos, até o povo da congregação tem um hino que diz, éramos mortos, nós éramos mortos. Mas pelo fato de eu ser predestinado, eu ouvi a voz do evangelho. A voz do evangelho ressoou no meu ouvido, mas eu era morto espiritual. Mas o que aconteceu? Esse chamado do evangelho fez com que o Espírito Santo entrasse dentro desse espírito morto que é em mim, me vivificasse, me trouxesse a vida. E agora eu me tornei uma nova criatura. Eu fui chamado, esse é o chamado, não é o chamado, não é um convite, oi Paulo, você quer ser meu discípulo? Não, Paulo, a partir de hoje, você não é mais perseguidor, você é um perseguido. Você agora é meu apóstolo, eu te chamei agora. E naquele momento Deus pegou Paulo morto e ressuscitou Paulo uma nova criatura. Esse é o chamado como alguém que chama um morto da sepultura e ele sai porque recebeu vida através do poder do evangelho. Então, eu fui vivificado porque eu fui chamado. Eu fui chamado porque eu fui predestinado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aos que predestinou, a esses chamou. Chamou o morto à vida. Aquele que estava morto reviveu e agora ele tem vida. Acaba aqui? Não, Paulo continua. E aos que chamou, a esses justificou. O que é justificou? Você não é morto em obras más? Você não era inimigo de Deus pelas obras? Como que agora Deus te justifica? Ou seja, Deus te declara justo. Justificou Deus, o juiz, bateu o martelo. Esse é um termo forense que é usado em tribunais. O juiz bate o martelo e fala, o réu é inculpável. Ele é justo. Ele não deve nada. É exatamente isso que acontece lá no tribunal de Cristo, lá no tribunal de Deus. Quando um predestinado é chamado, ele ressuscita uma nova criatura imediatamente no tribunal de Deus, o juiz. Deus bate o martelo e diz, ele é justo na minha presença. E por que ele é justificado? Com base no quê? Porque ele é bom? Claro que não, ele era um pecador. Há um segundo atrás ele era um pecador, inimigo de Deus. O que tornou ele justo?
o sacrifício de Cristo. Porque o justo morreu pelos injustos, agora esse justo que morreu pelos injustos é justificador de todos aqueles que creram no justo. Ou seja, quando eu crio em Jesus, a justiça de Cristo recai sobre mim. E quando Deus olha para mim, Ele bate o martelo e me chama de justo, me declara justo na sua presença, porque não vê mais a mim, mas Ele vê a justiça de Cristo em mim, Ele vê Jesus em mim, e por isso Ele declara justo. Por isso Paulo vai dizer, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, porque nós não tínhamos paz com Deus. Nós estávamos em inimizade com Deus, inimigos de Deus por natureza, pelas obras más que nós carregávamos. Mas quando eu fui chamado, eu ressuscitei uma nova criatura, entendi o Evangelho e porque eu estou vivo, eu abracei o Evangelho e nesse momento, pela fé em Jesus, eu fui declarado justo. Por causa das obras de Cristo, guarde isso, não é por causa das minhas obras de justiça. Por causa das minhas obras eu estaria condenado para sempre. Por causa das obras de Jesus, por causa da fé em Jesus, o martelo foi batido, justificado. Olha, então vamos voltar. Paulo, aos que dantes conheceu, a esse predestinou, e aos que predestinou, a esse chamou. Chamado eficaz, que ressuscita o morto. E aos que chamou, aquele que se tornou uma nova criatura, ele foi justificado. Deus lá no tribunal eterno bateu o martelo e disse, é justo, está justificado. Mas Paulo parou aqui? Não. Apóstolo Paulo continua. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é glorificou? Glorificou é dar um corpo de glória. Você tem um corpo de glória? Eu não tenho um corpo glorificado ainda. Quando que acontecerá a glorificação? Na ressurreição. Eu só vou ser glorificado quando Cristo voltar e transformar num abrir e piscar de olhos esse corpo corrupto num corpo incorruptível de glória. Essa é a glorificação. E por que eu estou enfatizando isso? Porque todos aqueles que Deus predestinou, Ele irá chamar. E todos os que Deus chamou, esse é o chamado eficaz, não é o chamado aberto, porque tem aquele chamado, muitos são chamados e poucos escolhidos. Não, eu estou falando desses escolhidos, estou falando do chamado eficaz, que faz parte dos escolhidos, dos predestinados. Todos os predestinados foram chamados, o chamado eficaz de Deus, não o chamado geral, o chamado eficaz, aquele chamado que ressuscita dos mortos. E aos que chamou, Ele justificou. E aos que Ele justificou, é certo que Ele vai glorificar. Por isso o apóstolo Paulo não usa o termo glorificará. Ainda que a glorificação está no futuro, nem Paulo ainda, nem Paulo na ocasião não era glorificado. Ele não tinha um corpo de glória. Mas ele está dizendo já como algo certo e definido. Ele não está dizendo, e aos que justificou, a esses também glorificará. Não, ele está dizendo, aos que justificou, a esses também glorificou. Por quê? Porque todos os predestinados necessariamente serão glorificados. Não tem nenhum predestinado que não será glorificado. É por isso que Paulo usa o termo no passado. Se ele predestinou, ele chamou, justificou e também glorificou. Não tem nenhum predestinado de Deus que vai se perder. Nenhum. Essa corrente predestinou, chamou, justificou e glorificou é uma corrente inquebrável. Você não pode quebrar essa corrente. Homem nenhum vai quebrar essa corrente. Não é algo que, você pode ter sido predestinado, mas pode ser que você não seja chamado. Pode ser que você foi predestinado e chamado, mas pode ser que você não seja justificado. Pode ser que você foi predestinado, chamado, justificado, mas não será glorificado, perdeu. Paulo nunca dá
Paulo não apresenta essa possibilidade. Por isso que nós conhecemos essa doutrina como esse predestinado, chamado, justificado e glorificado como uma corrente de ouro. Porque é uma corrente inquebrável. E o próprio Jesus vai dizer isso. As minhas ovelhas, Jesus vai dizer em João 10, 27. As minhas ovelhas, quem são as ovelhas de Jesus? Aqueles que foram predestinados. Aqueles que foram chamados. Aqueles que foram justificados. Será que essas ovelhas que foram predestinadas, chamadas e justificadas, será glorificada? Será que não pode se quebrar? Vamos ver o que Jesus vai dizer em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E olha que interessante, e elas me seguem. Por que eu digo que é interessante? Elas me seguem. Porque o ancião disse que alguém pode ser predestinado e deixar de seguir Jesus, pegar outra estrada. Não! Um predestinado, chamado, justificado, ele segue a Jesus, porque ele é ovelha de Jesus. Não tem nenhum predestinado que foi chamado e que Deus abandonou na mão do pecado, do mundo e do diabo. Deus é a ovelha, Deus é o pastor dessas ovelhas. Jamais alguém pode arrebatar essas ovelhas da mão de Deus. É uma tolice uma pessoa dizer que você pode ser predestinado, chamado e justificado, mas deixou de seguir Jesus. Jesus não está dizendo isso. Vamos continuar o que Jesus está dizendo? As minhas ovelhas me seguem. Se você diz que é predestinado e não está seguindo Jesus, Jesus vai olhar para você: aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque as ovelhas que eu conheço, elas também me conhecem e me seguem. Vamos ver que Jesus continua dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu dou a elas a vida eterna. Eu dou a elas a vida eterna. Isso aqui é fato. Para ficar mais claro que é fato isso, ele vai dizer: e nunca hão de perecer. Olha o que Jesus está fazendo. Elas me seguem. Eu conheço elas me seguem. Eu dou para elas a vida eterna. Elas nunca hão de perecer. Acabou? Não. Ele conclui: e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que o Salvador falou na reunião da mocidade? Que você pode ser predestinado e ir para o inferno. Por quê? Olha o que ele vai dizer. O que ele leu, o que ele leu lá no papel, eu vou falar do jeito que ele falou. Se a pessoa que foi predestinada, escolhida e eleita, estou falando do jeitinho que ele falou. Se a pessoa foi predestinada, escolhida e eleita, escolher a salvação, crer em Jesus e ser fiel à palavra, guardando os seus mandamentos e cumprindo todas as ordens de Deus, então será salva. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que a predestinação não vale de nada. Absolutamente nada. Deus te predestinou. Mas você tem que crer em Jesus, você tem que ser fiel à sua palavra, você tem que guardar os seus mandamentos, você tem que cumprir todas as ordens de Deus e então será salvo. Ou seja, a causa da tua salvação não é predestinação de Deus, claro que não. A causa da tua salvação depende, está atrelado no fato de você ser fiel, guardar mandamento, cumprir todas as ordens e então você será salvo. Exatamente o oposto do que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o Salvador está dizendo é que você pode sim ser predestinado e algum dia deixar de seguir a palavra, ser fiel à palavra, abandonar os mandamentos, e então perder a predestinação. A predestinação para você não vai valer nada. Ele vai dizer, a predestinação, o Salvador vai dizer, a predestinação está conosco até agora. E ele vai dizer desse jeito, e ela pode se perder quando nós sairmos do caminho. E ele dá um exemplo. Imagina que você está indo para São Paulo através da Castelo Branco. E está predestinado você chegar a São Paulo pelo Castelo Branco.
Mas se você pegar a Dutra, você continua viajando, mas você não chega em São Paulo. Ou seja, o que ele está dizendo, aqui por isso que eu digo, não é nem teológico, é racional. Ele está querendo dizer que a predestinação não vale de nada. Deus predestinou, mas se você não fizer uma série de coisas ali, você perdeu a predestinação, e a predestinação não vale de nada. E o mais estranho, ele vai dizer que Deus nos predestinou segundo a sua presciência, ele nos conheceu lá na eternidade e por isso ele predestinou. Mas se Deus te predestinou porque ele conheceu que você creria em Jesus, esse mesmo Deus que conheceu que você creria em Jesus, ele não sabia também que você desviaria do caminho? E mesmo assim ele predestinou, se ele não sabe de tudo? Como é que ele predestina alguém baseado no prévio conhecimento que essa pessoa vai crer, e depois essa pessoa desvia e perdeu a predestinação? Peraí, Jesus não sabia que ela ia desviar? Por que predestinou? Gente, não faz sentido lógico, e muito menos teológico. O que eu quero dizer para vocês? Lembra que eu falei para vocês gravar o que o apóstolo Paulo diz aqui? Que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho? A predestinação é algo inquebrável de Deus. Deus nos predestinou e de maneira nenhuma aqueles que Ele predestinou não chegará até a glorificação. E a predestinação, qual é o sinal da predestinação? Que a cada dia eu estou sendo conformado à imagem de Jesus. Eu fui predestinado para ser modelado, santificado, conformado à imagem de Jesus. Se você diz que é predestinado e tem uma vida ímpia, você não é predestinado. Porque a predestinação é justamente a escolha de Deus para aplicar em você a vida de Cristo. É a escolha de Deus pegando um morto como eu era, ressuscitando dentre os mortos e agora me conformando à imagem de Jesus. De forma que não tem nenhum predestinado desviado. Porque todos os predestinados foram chamados, justificados, e eles têm agora um novo coração. E esse novo coração é um coração de ovelha e não de bode. E essas ovelhas seguem a Jesus. Essas ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Não existe um predestinado pegando adulta. Não existe um predestinado abandonando o Senhor. Por quê? Porque você foi predestinado exatamente para amar o Senhor. Você foi predestinado exatamente para ser conformado à imagem do seu Filho. Jeremias vai dizer isso lá em Jeremias 32, no versículo 40, ele vai dizer: eu vou fazer um novo concerto com o meu povo. Eu vou dar para o meu povo um novo coração. E nesse novo coração eu vou colocar a minha lei. Eu vou colocar dentro desse coração o temor de Deus para que eles nunca se apartem de Deus. Eu vou colocar no coração novo desses que foram regenerados, desses que foram predestinados, eu vou colocar minha lei no coração deles, de forma que eles nunca mais vão se apartar de mim. Falar que um predestinado desviou é falar que a predestinação de Deus não vale nada. Que a decisão humana é mais forte do que a decisão de Deus. Jesus vai dizer: dos que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Por que não se perdeu? Porque os predestinados estão na mão de Deus. Os predestinados estão sendo conformados a cada dia à imagem de Deus. Você quer saber se você é predestinado? Não tem nada a ver com arrepio, com choro, se você vai na igreja, se você é batizado, se você está falando. Não tem nada a ver com isso. Predestinado, você quer saber o sinal da predestinação? Você está cada dia mais parecido com Cristo. Você segue a voz do pastor. Você tem prazer em Deus. Você ama a palavra de Deus. Você ama a Bíblia? Olha um sinal, uma evidência de que você é um predestinado. Você ama. Você quer ver Davi? Davi vai dizer assim: eu amo a tua lei. E nela eu medito de dia e noite. Por que Davi amava a lei? Porque ele tinha um coração que foi trocado por Deus. E nesse novo coração, esse coração conforme a imagem de Jesus, ele ama a palavra de Deus. Ainda que ele cometa pecado,
Ele chora amargamente o seu pecado, porque ele não gosta mais do pecado, ele não ama mais o pecado. Aí, apesar de cair em pecado, ele quer o Senhor. E o pecado lhe causa dor, sofrimento e tristeza, como aconteceu com Davi. Ele caiu em pecado, mas o coração dele era um coração regenerado. Dentro do coração dele estava o selo de Deus, a marca de Deus. E qual é a marca? Eu quero Deus. Eu clamo por Deus, renova em mim, Senhor, um espírito reto, devolve a alegria da salvação. É isso que Davi vai cantar, clamando por misericórdia. Por quê? Porque ele amava o Senhor. Você ama o Senhor? Você ama a palavra, como Davi dizia, eu amo a tua palavra, eu medito nela de dia e de noite. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Você ama a palavra? Isso é um sinal de que você foi predestinado. Se você não foi predestinado, você não foi chamado. Se você não foi chamado por Deus, seu coração continua de um lobo. Aí vem um falso profeta dizendo, colocando cercas em você. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer mais aquilo outro, fazer mais aquilo outro, senão você não vai ser salvo, mesmo que você foi predestinado. Uma mentira diabólica. Se você foi predestinado, você foi chamado dos mortos para a vida, das trevas para a luz, de bode para a ovelha, de coração inimigo de Deus para coração que ama a Deus. Se você foi predestinado, você vive conforme a imagem do Filho de Deus. Você está sendo conformado, cada dia mais santo, cada dia mais desejoso de Deus. Tristemente, pecando, cai em pecados, mas o pecado agora não é o motivo da tua alegria. Você não arruma desculpas para o teu pecado. Você não joga o teu pecado nas costas de ninguém. Não é a culpa de Adão, nem de Eva, nem da serpente, nem do patrão, nem do vizinho. Você fala como Davi, eu, Senhor, somente eu pequei contra ti. Renova em mim um espírito reto. Esse é um clamor de um regenerado, de um predestinado. Ele tem no coração uma nova lei, que ele não se aparta mais de Deus. Não existe nenhum predestinado que abandonou, pegou adulta e está aí no oposto de Deus. Não tem, sabe por quê? Porque a partir do momento que você foi predestinado e chamado, você é filho de Deus. Ele nos chamou para que fôssemos filhos por adoção. E sabe o que quer dizer isso? Não existe nenhum filho de Deus sem correção. Não existe nenhum filho de Deus nas drogas, na prostituição. Nenhum. Não tem nenhum filho de Deus no pecado, na libertinagem. Deus açoita todos os filhos que Ele ama. E se você está sem disciplina, sem a correção de Deus, então você não é filho. Você é bastardo. Você não foi predestinado, muito menos chamado, muito menos justificado. Você não tem um novo coração. O que o Salvador fez nesse culto é desmerecer a predestinação, o poder da escolha, da eleição divina. Todos aqueles que Deus elegeu têm um novo coração. E jamais os predestinados, os eleitos, pegarão adulta e irão para o inferno. Jamais. Eles são ovelhas de Deus. Isso é uma blasfêmia. Essa pregação do Salvador é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. É dizendo, Deus predestinou, mas se você não fizer a tua parte, não vale nada. Não, você faz a tua parte exatamente porque Deus te predestinou. Porque Deus trocou o teu coração. Porque Deus te ressuscitou dos mortos. E porque Deus fez todas essas coisas? Porque Ele te escolheu. E porque Ele te escolheu? Paulo vai dizer, porque Ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele faz o que Ele quer. Ele amou Jacó. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Todos os eleitos de Deus foram aqueles que Deus escolheu. E aqueles que Deus escolheu, Ele chamou eficazmente, justificou, colocou a justiça de Cristo sobre você, trocou o seu coração, colocou o temor de Deus no seu coração, e você nunca mais vai se apartar de Deus, nunca mais. Por quê? Porque você é bom? Porque você é um cara? Não, porque Deus te predestinou. E se Ele começou em você a boa obra, que é a predestinação, Ele mesmo vai terminar em você a boa obra, que é a glorificação. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse processo aqui, tudo que acontecer aqui, está cooperando para o teu bem. Qual é o bem? Conformar você à imagem de Jesus. Aqueles que Deus predestinou, tudo contribui para o bem. Tudo contribui. Qual que é o bem? Conformar você a Jesus. As humilhações, as provas, as angústias,
as tuas quedas, tudo, as tuas percas, os teus ganhos, os altos e baixos, a fome, a nudez, os principados, as potestades, tudo está contribuindo para o bem daqueles que foram predestinados. E qual é o bem? Se conformar à imagem de Jesus. E Paulo está dizendo, eu estou certo de que aquele que começou em mim a boa obra, ele vai terminar. Qual é a boa obra que ele começou? Ele te predestinou? Ele te escolheu? E se ele te escolheu, qual é a boa obra que ele vai concluir? Ele vai te glorificar. Ele vai te dar um corpo de glória. De forma que aquilo que Jesus disse, aqueles que meu Pai me deu, ninguém pode arrebatar. Meu Pai é maior do que todos. Quem pode arrancar as ovelhas que está na mão do meu Pai? Ninguém. Então, o Salvador vai dizer que o que ele está dizendo é que a predestinação não vale de nada. Deus predestinou, mas você pode jogar tudo pro lixo. Então, para que Deus predestina? Para nada. O que ele está dizendo é isso. A predestinação de Deus não vale absolutamente para nada. Ele pode fazer todo aquele projeto dele no céu. Se chegar e você falar, não quero, acabou. Só que, saiba de uma coisa, aquele que Deus predestinou, jamais ele vai dizer, não quero. Sabe por quê? Porque ele teve um coração trocado. Paulo, não havia a possibilidade de Paulo falar não para Deus. Sabe por quê? Porque lá no caminho de Damasco, por causa da predestinação, Deus trocou o coração dele. Ele falou, o que eu devo fazer, Senhor? Sabe por que ele falou, o que eu devo fazer, Senhor? Porque ele teve um coração trocado. Porque agora ele tem um coração que ama o Senhor. E por que ele tem um coração que ele ama o Senhor? Porque ele foi justificado, chamado, e porque ele foi lá na eternidade passada predestinado. Por que Isaías falou, envia-me a mim? Por quê? Porque ele foi chamado. E por que ele foi chamado? Porque ele foi predestinado. E por que Isaías foi até o fim e vai receber um corpo de glória? Porque o elo da corrente não se quebra. A todos que ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. A minha pergunta é, você foi predestinado? Como eu sei disso, Fernando? Você está sendo conformado à imagem de Jesus? Você ama a palavra? Você ama os mandamentos? Você ama uma vida de santidade? Você odeia o pecado? Você quer mais o Senhor? Você, quando ouve a palavra de Deus, o seu coração se alegra? Você ouve a voz do pastor, que é a Bíblia, isso se alegra? Ou você escuta a voz desses lobos e isso que te enche? Se você escuta esses lobos pregando mentiras sobre a palavra e é isso que te satisfaz, você não é ovelha. Você não foi predestinado. Você tem que ouvir a voz do pastor. A voz do pastor. E se você ouvir a voz do pastor e seguir esse pastor, é um sinal que você foi predestinado, porque nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Se isso não está acontecendo na sua vida, se você não está se conformando à imagem de Jesus, você não foi predestinado. Mas a todos os que foram predestinados estão a cada dia se conformando à imagem de Jesus e jamais se perderão, jamais pegarão adulta, como diz o Salvador, jamais vai invalidar a predestinação. Todos os predestinados serão necessariamente glorificados. Deus nunca perdeu o filho dele para o diabo, para o pecado, para ninguém. Nunca. Ele é pai, ele açoita, ele corrige. Tá bom, amados? Deus abençoe.